O texto de Lucas 11 diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Até aqui, amém. É um texto semelhante ao de Mateus 6, e a gente está aqui diante de uma narrativa que Lucas expõe, mas sem definir o lugar. Lucas não vai detalhar para a gente qual é o lugar que isso aconteceu. Lucas não detalha o nome do discípulo que chega para Jesus, para conversar com Jesus sobre isso. A preocupação do evangelista, isso que me chamou a atenção, foi registrar que alguém que andava intimamente com Jesus estava com sede, querendo saber, querendo aprender como viver essa realidade da oração. Ele ficou impressionado da forma como Jesus e da frequência como Jesus orava. E esse discípulo fez um pedido maravilhoso em nome de todos os outros discípulos e que abençoa a gente até hoje. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina a gente a fazer isso que você está fazendo. E a referência que ele tinha, ele dá para Jesus: ensina para a gente, assim como João Batista ensinou para os discípulos dele. E é interessante que, pelo menos eu, popularmente a gente lembra de João Batista como que aquele cara barbudo que andava com pele de bicho, né, rock and roll, comendo gafanhoto, né, só prato exótico, mel no deserto, né? E esse discípulo lembra de João Batista como um homem de oração. Jesus fala que João Batista foi o maior dos profetas, e ainda assim João era um homem dedicado à oração. João Batista era um homem que investia na oração. Que interessante, era alguém que amava conversar com o seu Pai Celestial. Muito curioso nessa passagem também foi notar que esse discípulo que Lucas observou não pediu a Jesus que ensinasse a pregar. Jesus, me ensina a pregar, me ensina a arte da homilética, da exegese. Não, me ensina a fazer. Também não pediu para Jesus ensinar a fazer milagres, prodígios. Não, ele reconhece humildemente que não sabe orar, não sabe fazer aquilo que Jesus está fazendo, e aí pede: Jesus, ensina a gente a orar. E aí, irmãos, o que é orar? A resposta mais simples seria afirmar que orar é conversar com Deus, é abrir o nosso coração, rasgar a nossa alma, a gente falar o que de fato está dentro do nosso coração com o Senhor e ouvir o Senhor também falando com a gente. O momento do louvor é um momento onde nós cantamos orações, nós estamos conversando com Deus, nós estamos elogiando, nós estamos de uma forma uníssona, como igreja, como corpo, falando com o Senhor. A oração é um dos grandes privilégios, um dos grandes presentes que aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus receberam da parte de Deus. A possibilidade real de falar e ser ouvido pelo Todo-Poderoso, pelo Criador dos céus e da terra. Aleluia! Às vezes a gente vive isso de uma forma assim tão natural que a gente não pensa na grandiosidade dessa dádiva, desse presente. Foi Ele mesmo que nos deu esse presente para nós nos comunicarmos com Ele. E aí eu desejo destacar 2 pontos nesse texto de Lucas. Em primeiro lugar, o texto mostra para qualquer leitor que orar é algo importantíssimo. Então, em primeiro lugar, é a importância da oração. O maior argumento em favor da importância da oração é que a Bíblia revela que Jesus, na sua encarnação aqui na terra, era um homem dedicado intensamente à oração. Só isso, só esse fato já denota a importância da oração para a vida da gente. Se a gente ler o Evangelho de Lucas, do capítulo 1 até o 11, até esse momento aqui, a gente vai encontrar Jesus orando antes do seu batismo. Jesus orou antes de escolher os 12 discípulos. Quando Jesus percebe que está sendo acompanhado por uma grande multidão, Jesus ora.
Jesus ora antes de pedir aos seus discípulos que fizessem a sua confissão de fé: quem vocês dizem que eu sou? Então, antes desse momento, você vai ver lá em Lucas que Jesus orou. Antes de subir o monte da transfiguração, Jesus ora. Então, a gente vai ver a frequência em que Jesus se retirava para orar, para conversar com Deus. Se Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, não vivia sem a oração nos dias da sua encarnação, nós, meus irmãos, nós temos que ser a imitação de Cristo. Não somos seus discípulos, não nascemos de novo em Cristo Jesus, a gente precisa imitar. Nós somos muito mais dependentes desse meio de graça, desse oxigênio para as nossas almas. A oração é exatamente isso, é o ar puro para aquele que experimentou o novo nascimento. E por que é importante orar? A oração é o principal canal que nós temos de falarmos com o Senhor, de entregarmos para Ele a nossa gratidão e os nossos pedidos. Tudo isso é feito através da oração. No cristianismo, nós não temos mais todo aquele cerimonial que existia na antiga aliança. Os únicos cerimoniais vigentes hoje no cristianismo é o batismo com água e a Santa Ceia, que daqui a pouco a gente vai participar. Na antiga aliança existia uma série de rituais rigorosos para que o homem tivesse comunicação com Deus. Na nova aliança, a gente entrega a nossa gratidão, a nossa confissão e os nossos pedidos a Deus de uma forma absolutamente simples. É através da oração que Deus derrama o seu Espírito Santo sobre aqueles que o buscam. No livro de Atos, aqueles homens e mulheres que receberam o batismo com o Espírito Santo, o que eles estavam fazendo? Orando. Eles estavam orando. A Bíblia nos mostra que homens e mulheres cheios do Espírito Santo são homens e mulheres apaixonados pela oração. Deus já sabe tudo, com certeza. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Antes mesmo das palavras chegarem na nossa boca, Deus já sabe o que você vai falar. Mas a oração é importante para mim e para você. A oração não é a gente lembrando a Deus ou informando Deus do que Ele precisa saber. Ou a gente acelerando, Deus, acelera aí, não se distrai não. O nascido de novo não ora com a intenção de informar a Deus aquilo que porventura Ele ainda não saiba, ou para apressá-lo, de forma alguma. Os crentes oram para exercitar a sua fé. Os crentes oram para que a sua alma saiba quem é o alvo da nossa fé, do nosso coração, para que ela ouça que toda a nossa esperança está em Cristo Jesus, amém? Então a oração é vital para a gente, é fundamental para a nossa caminhada, para a nossa saúde espiritual. E aí, meus irmãos, são vários os versículos na Bíblia que falam da importância dos imperativos sobre a oração. Como a gente está em Lucas, eu quero destacar duas passagens desse evangelho, estão no capítulo 22, você puder anotar, Lucas 22, no versículo 32 e no versículo 40. No versículo 32, Jesus fala para o apóstolo Pedro: Pedro, eu estou orando para que a sua fé não desfaleça. As coisas que estão para acontecer, Pedro, eu estou orando por você para que a sua fé não desfaleça. Satanás estava pedindo para passar Pedro pela peneira, aqueles momentos antes de Jesus ser preso. E aí Jesus fala isso para Pedro: eu estou orando por você para que a sua fé não seja destruída em função das circunstâncias que você está prestes a viver. E aí no versículo 40 a gente vai encontrar Jesus dando uma ordem aos seus discípulos, não é um pedido, não é faz se der, não é isso. Jesus no versículo 40 diz: orem, está no imperativo, para que vocês não caiam em tentação. Ele falando para os seus discípulos: orem, estejam conversando com o Pai, para que vocês não caiam em tentação. Ou seja, vitória e derrota na nossa caminhada cristã está diretamente relacionado com a nossa vida de oração. Diretamente relacionado. Em segundo lugar, o que eu desejo destacar é o pedido que esse discípulo faz para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, eu reconheço que eu não sei fazer isso. Eu reconheço que eu vejo, fico encantado com isso que o Senhor está fazendo, mas eu não sei fazer. Senhor, ensina a gente a orar. E aí Jesus responde ao pedido do seu discípulo, passando para ele princípios, apontamentos, uma direção
de como orar corretamente. Jesus revela aqui, nesses 3 versículos, que a nossa conversa com Deus precisa seguir alguns princípios, precisa ser algo coerente com o reino dEle. A oração não é algo translocado, não, é algo que tem que ter coerência com o reino daquele com quem a gente está conversando. E aí Jesus revela isso. Eu chamo logo a atenção para o fato de que não há nada de errado em a gente repetir literalmente as palavras, trechos da Bíblia, ou até repetir literalmente essa oração que Jesus ensina aqui para os seus discípulos. Não há nada de errado nisso, se for feito com fé, se for feito através de meditação, de você estar ali consciente do que você está falando com o Senhor, nesse sentido, não tem problema nenhum. Os pastores, nós aqui, várias vezes repetimos trechos da Bíblia, inclusive a gente orienta que você pegue salmos, utilize passagens da Bíblia para conversar com o Senhor. Mas aqui no texto sagrado fica claro que Jesus está especificamente expondo princípios. Em momento algum, Jesus deixa transparecer que conversar com Deus é repetir frases mágicas, como se fosse um mantra, que você vai e repete aquilo ali como se fosse uma receita de um bolo, e aí, salabim, vai acontecer uma parada. Não, não é isso. Em momento nenhum, muito pelo contrário. Jesus vai falar lá em Mateus 7, como uma advertência, Mateus 6, versículo 7, se você quiser anotar essa passagem. Ele fala para os seus discípulos: quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Isso é de uma clareza que não precisa nem desenhar. Quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa. Por quê? Porque de tanto repetir, isso perde o real valor. Você faz no piloto automático, você não pensa nem no que você está falando. É palavra vazia, é automático. Jesus está falando claramente, quando vocês estiverem conversando com o Pai Celestial de vocês, não fiquem repetindo a mesma coisa todo o tempo, como se fosse uma ladainha mágica. Essa instrução foi também um dos motivos, preste atenção, pelos quais nós aqui, pastores da Oceânica, nós paramos de repetir no final do culto aquela passagem popularmente conhecida como bênção apostólica. A gente, fazendo estudo, lendo a Bíblia, a gente se tocou, a gente está repetindo isso, por que a gente repete isso? Se domingo após domingo a gente não repete a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, por que domingo após domingo a gente vai repetir uma frase que o apóstolo Paulo escreveu numa saudação que ele fez para os seus irmãos na igreja de Corinto? Popularmente conhecida como bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Lembram disso? Então pense comigo, por que a gente ficar repetindo isso? Preste atenção, não é pecado a gente usar trechos da Bíblia nas nossas orações. Vocês ainda vão continuar ouvindo a gente, usando inclusive frases da oração que Jesus ensinou, esse texto do apóstolo Paulo, que é lindo. Muitas vezes eu e outros pastores vamos citar isso de forma literal em nossas orações. Não há problema nenhum nisso, isso não configura nem erro teológico, nem pecado. Mas o que Jesus está orientando para a gente aqui em Mateus 6 é a gente fugir do piloto automático, daquela coisa que você faz sem nem pensar. Nós temos preocupação aqui na igreja até com os nossos cânticos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Para quê? Não fique no piloto automático. Os nossos irmãos investem em composição para a gente estar sempre renovando nossa forma de expressar os nossos louvores, para que você não corra o risco de cantar aquilo sem pensar no que você está falando com o Senhor. Irmãos, a verdadeira bênção apostólica é a gente ter sido salvo por Jesus Cristo, amém? Ou se você foi salvo por Jesus, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, se o seu nome está escrito no livro da vida, com certeza, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo está sobre a sua vida, aleluia, aleluia. Isso é o mais importante da nossa história com o Senhor. A oração que Jesus apresenta aqui para os seus discípulos em Lucas 11, nos foi dada para servir de parâmetro, para ensinar a gente a conversar com Deus, para lembrar para a gente quais são os valores, o que precisa estar presente no nosso bate-papo com o Senhor, e não para ser repetida
de uma forma automática. Através dela, Jesus vai ensinar para os seus discípulos a abandonar o egoísmo doentio na nossa oração. Egoísmo na vida do cristão tem que ser jogado na lata do lixo. Jesus vai mostrar para o seu discípulo que numa conversa saudável com Deus, você vai lembrar do outro o tempo inteiro. O Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos, e o livramento, Senhor, é nosso, é para a gente também. Então, de início, Jesus já mostra para o seu discípulo que, você está falando com o reino dele, esquece o seu reino. E só é possível a gente falar com Deus por meio de Jesus Cristo. Só pode chamar Deus de Pai, você só pode conversar com Deus chamando Ele de Pai, se de fato você foi salvo pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus rasgou o véu. Eu lembrei, agora há pouco estava falando com vocês, na antiga aliança, só era possível ter contato, falar com Deus, mediado por homens. Tinha que ter sacerdote, sumo sacerdote, teve uma época que eram por profetas. Você não tinha, o ser humano não tinha acesso direto a Deus. E ainda era obrigado a passar por uma série de rituais. E aí na nova aliança, quando Jesus fala na cruz, está consumado, o véu é rasgado do Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava só uma vez no ano, o véu é rasgado de alto a baixo, dizendo o seguinte, agora em Jesus, a gente tem comunicação direta com o Pai. Aleluia, Jesus é o nosso sumo pontífice, é o nosso sumo sacerdote. Nenhum ser humano, eu gosto da expressão que o pastor Hernani Maldonado uma vez falou aqui nesse púlpito, agora o cristão não precisa de despachante. Você não existe mais, é o reino de sacerdotes. Por isso que não tem mais essa, o pastor vai impetrar a bênção. Todos somos sacerdotes de Cristo Jesus. Amém? Então não existe mais despachante no reino. Eu sou aqui servo. Eu estou servindo ao rebanho do meu Senhor. Mas sacerdotes somos todos nós. Todo aquele que é do Senhor Jesus é sacerdote do seu reino. Nova aliança não tem mais essa dificuldade. Jesus é o nosso único, eterno e perfeito sacerdote. É por isso que todo discípulo de Cristo, quando termina a sua conversa com o Pai, fala, Senhor, eu estou falando isso com o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou fazendo isso, Senhor, como se fosse Jesus falando com o Senhor. Eu estou entregando a minha gratidão, o meu louvor e os meus pedidos como se fosse Jesus falando com o Senhor. Então, orar em nome de Jesus também não é fazer uma conversa maluca e no final falar uma frase mágica. Em nome de Jesus, amém, vai acontecer, eu determino. Não é isso, hein? Orar em nome de Jesus é conversar com Deus como se fosse Jesus conversando com o Pai. A oração feita em nome de Jesus é aquela realizada segundo os valores do reino de Deus. É pedir a Deus o que Jesus pediria se estivesse no seu lugar, orando. É isso que é orar em nome de Jesus. Foi por isso que no versículo 2, Jesus mostra para o seu discípulo que conversar com Deus envolve responsabilidade. Anote isso, conversar com Deus envolve responsabilidade. Jesus disse aqui no versículo 2, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que importa, Senhor, é o teu reino, o meu reino não importa. O meu egoísmo, o meu ventre, isso não importa, Senhor. Seja santificado o teu nome, seja exaltado, seja glorificado. O Senhor é o centro de tudo. Como discípulo de Cristo, eu tenho uma responsabilidade de honrar o reino de Deus. Jesus estava falando aqui para os discípulos que no nosso bate-papo com o Pai, a nossa conversa tem que estar afinada com o reino dEle, com os valores dEle, com a importância que Ele dá para a vida da gente. Por isso é fundamental que o cristão tenha conhecimento da vontade do Senhor. E como que a gente tem conhecimento da vontade do Senhor? Através da sua palavra. É o veículo, a ferramenta principal que Ele utiliza para falar com a gente. É através da Bíblia. Então, se você tem conhecimento da Bíblia, você não vai conversar, você não vai falar nada com o Senhor que não esteja em concordância com a palavra.
Você não vai fazer um pedido para o Senhor que está completamente contrário ao que Jesus instrui na sua palavra. Isso seria uma coisa antagônica, não é para fazer pedidos e súplicas incompatíveis com o que está escrito na palavra de Deus. Nessas orações malucas, Senhor, salve e leva, não tem os caras que falam um negócio desse? Deus nunca vai ouvir um negócio desse. Outra coisa terrível, lembro de uma oração infeliz que apareceu na televisão, um sujeito que se dizendo crente, recebe um dinheiro de propina, aí segura a mão de outras pessoas, faz uma rodinha e ora agradecendo, não sei para que Deus, deve ser para mamon, né? O dinheiro da propina que ele estava recebendo. Isso é um absurdo. Traficante que ora antes de ir no seminário, o Felipe está no seminário agora, espero que você não ouça essas coisas assim, mas um professor meu no seminário falou que tem um trabalho de evangelismo numa das favelas aqui na nossa região, e que os traficantes, antes de irem para o movimento, pedia para ele orar, para não dar nada errado naquela noite ali. Aí, óbvio, ele aproveitava a oportunidade e pedia para Deus salvar aqueles seres humanos ali. Mas esse tipo de oração é incompatível com a orientação do que está na palavra. Não tem concordância, não está de mãos dadas com o que está escrito na Bíblia. Essas orações malucas, desejos ilegais, egoísmo, essa coisa do eu determino. Servo não determina nada, amiguinho. Servo obedece. Servo não determina nada. Eu lembro sempre da oração do Senhor, ser propício a mim, pecador. Senhor, se der, me ouve. Determinar, não, isso é loucura. Aí sim, uma vez que nós estamos conscientes de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, e todas elas estão expostas na palavra do Senhor, aí sim é possível a gente apresentar os nossos pedidos ao Pai. Versículo 3 e 4, aí Jesus continua: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. E aí, querido, nessas 3 orientações de súplicas aqui apresentadas por Jesus, nessas 3 orientações de pedidos, Jesus abrange todas as necessidades de um ser humano, todas. A provisão material, a provisão moral e a provisão espiritual. Jonatas falou, inclusive, sobre isso aqui na semana passada. Meus irmãos, como esse púlpito tem abençoado a minha vida. Espero que vocês também estejam sendo ricamente abençoados pelo Senhor através desse púlpito aqui. Provisão material. Jesus nos ensina que é lícito a gente rogar ao Senhor para que Ele supra todas as nossas necessidades físicas e materiais no dia de hoje. Não é para você pensar de forma a alimentar uma ganância. Senhor, eu quero 3 casas, Senhor, uma em Búzios, lá em Jeribá. Você pode até pensar, mas não é para pedir, é para pedir hoje. Né? E de repente para passar hoje, né? Passar um final de semana lá, de repente Deus arruma para você. Mas Deus não vai alimentar a sua ganância, Deus não vai atender a sua ganância. Mas é lícito, Senhor, Senhor, eu preciso de comer, eu preciso de vestir, eu preciso de um teto. É lícito. Jesus fala, por que isso é importante? Para você reconhecer que você só tem essas coisas por causa do Senhor. Então é importantíssimo a gente pedir essas coisas ao Senhor. É lícito suplicar a Deus por comida, por roupa, por moradia. Provisão moral. Jesus está falando que a gente pode e deve pedir a Deus para que Ele perdoe as coisas erradas que nós fazemos e que atrapalham a nossa comunicação com Ele, a nossa relação com Ele, a nossa relação uns com os outros. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa o caminho torto que eu peguei, perdoa o atalho, perdoa a forma como eu tratei o meu irmão. Senhor, por favor, me reconcilia com o Senhor, me ajuda a me reconciliar com o meu irmão. Então, a provisão moral, a gente precisa disso diariamente. E a provisão espiritual. Senhor, me dirige no caminho reto, Senhor, porque mesmo salvo em Jesus, eu continuo tendo uma inclinação para desobediência, eu continuo tendo uma inclinação para desejar e querer fazer coisas que vão me arrasar espiritualmente.
Então a gente tem que falar, mesmo sendo filho de Deus, salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, a gente continua tendo uma inclinação natural para a desobediência e a gente continua tendo um inimigo das nossas almas. Deus não tem inimigo, mas nós temos um inimigo, um ser vivo que vive em função da destruição do nosso relacionamento com o nosso Senhor. E aí é lícito sim, Senhor, me protege, me ajuda, me livra dos meus maus caminhos e me livra do mal que está me rondando. Por isso a gente suplica a proteção de Deus para as nossas vidas em todas as circunstâncias. Irmãos queridos, se a gente orar dessa maneira, a gente vai ter a certeza de que a gente está fazendo algo, de fato, que Jesus orientou para os seus discípulos. E vai ser uma experiência indizível conversar com o Pai dessa forma. Três aplicações. O que a gente pode e deve, desde já, colocar em prática sobre esse assunto? Em primeiro lugar, em nossas orações, ficou claro aqui no texto, a gente deve priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33, priorize o reino. Esqueça o seu reino, meu irmão. Esqueça o seu reino. Esqueça, você não é o foco. Mateus 6 e Lucas 11, esse momento que Jesus está falando aqui com os seus discípulos, Jesus está ensinando para eles a orarem, conversarem com Deus, e buscando em primeiro lugar o reino. Focando no reino, busca a sua justiça. O que Jesus fala no final de Mateus 6? Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na sua vida e todas as coisas serão acrescentadas, todas as orações vão ser ouvidas. O Pai tem prazer em ouvir e atender a todas as suas orações, aos seus pedidos passageiros, aos seus pedidos eternos, aos seus pedidos supérfluos. Deus tem prazer. Só não altera a equação, busca primeiro o reino dEle e a justiça dEle, e todas as coisas serão acrescentadas. A gente se frustra muito, porque às vezes nós nos colocamos diante de Deus em oração, buscando em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E aí a vida fica um inferno cada vez pior, e quanto mais eu oro, não tem até um ditado popular horroroso? Por quê? Você está buscando o reino dele em primeiro lugar? A justiça dele? Então busca a justiça dele. O Pai quer construir na gente um caráter altruísta. Ele quer libertar a gente, inclusive a oração é uma ferramenta para isso, quer libertar a gente do nosso egoísmo. Por isso o pronome possessivo do reino é tudo no nosso. É um coração que o tempo todo pensa no outro. Me coloquei diante de Deus, vou conversar com o Pai, o problema maior é do meu irmão. O pedido que tem que estar urgente aqui na minha mente é do meu irmão. Se eu buscar o reino em primeiro lugar, todas as coisas me serão acrescentadas. Por que eu estou tão preocupado com os meus problemas? No reino de Deus, as necessidades, as lutas, as dores, as alegrias do outro são nossas. Amém? A alegria da gente é nossa. E as lágrimas também. Então, no reino só existe o pronome possessivo nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, o livramento é nosso. Não se esqueça disso. Não se esqueça dos seus irmãos quando você estiver conversando com o Pai. Amém? Priorize o reino. Segunda aplicação. Faça um memorial de suas conversas com Deus. Aqui é apenas uma sugestão pastoral para fortalecer ainda mais a nossa fé. Faça, se possível, desenvolva o hábito de escrever as suas orações. Os principais tópicos das suas petições, aquilo que você não pode esquecer de agradecer a Deus, o nome dos irmãos que estão enfermos, os nomes dos irmãos que estão pedindo algum socorro, escreva. Principalmente, anote a data que você fez o pedido ao Senhor e a data que Deus respondeu ao seu clamor. Anota isso, meu irmão. Quando chegar no final de 2018, você vai pegar esse caderno ou o seu tablet e vai constatar que a graça, o amor de Deus foi abundante sobre a tua vida. Você vai chegar na sua célula, vai contar as bênçãos e vai abençoar a vida de outras pessoas. E Jesus vai ser exaltado e glorificado no meio de muita gente.
Você vai ter oportunidade de vir aqui na quinta-feira, no culto de ação de graças, e expor: meus irmãos, eu orei no dia tal, o Senhor respondeu no dia tal. É bênção. Jesus vai ser glorificado e exaltado. Que experiência maravilhosa. Como que a sua fé vai ser fortalecida. Então faça isso, anote as suas orações, as suas conversas com o Senhor. A gente manda tanta conversa no WhatsApp que fica registrado, né, enchendo a memória do celular. Manda um WhatsApp para o Senhor, anota, escreve. E quando Ele te responder, salva. E salva mesmo no seu coração, na sua memória, e compartilha aquilo com os irmãos. Terceira aplicação: ore sem cessar. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo dá essa instrução: ore sem cessar. Isso significa ter um coração voltado para Deus o tempo inteiro. Na nova aliança, quando que começa o culto do cristão na nova aliança? Foi domingo, quando a gente entrou aqui, 17h30? Não, foi quando você abriu os seus olhinhos hoje de manhã. Aí você percebeu: ih, estou vivo. Começa um culto ao Senhor, começa falando com o Senhor ali. Aleluia. 17h30 é o momento que a gente se reúne como família para cantar parabéns para Jesus. Jesus, você foi muito bom, eu ainda estou vivo. Aleluia. Então, orar sem cessar significa que você vai manter a sua mente pensando no reino, vivendo o reino, respirando o reino, conversando com Deus. Significa ficar antenado, batendo papo com Deus o tempo inteiro, principalmente no engarrafamento, né? Senhor, olha como tem muita gente viva, Senhor, como um campo missionário, fértil, está tudo parado, Senhor, eu consigo ver aquele ali, vou orar por ele, aquele motorista. Senhor, levei uma fechada aqui, ele está agitado, vou orar por ele também. O engarrafamento é uma bênção. Durante 5 anos eu andei de moto todos os dias. Meus irmãos, eu acho que eu vou comprar moto de novo. Como eu orava: Senhor, eu preciso chegar vivo, preciso voltar vivo. Senhor, eu preciso ficar vivo, Senhor, me ajuda. Então, moto é um excelente exercício para oração, né? Sendo de moto: Senhor, eu não posso cair aqui, Senhor. Como eu tinha medo de asfalto quente, imagina, uma vez eu vi um rapaz sendo socorrido no asfalto quente, a pele dele, com aquele espelhinho, ficou tudo colado no asfalto, uma imagem terrível, fiquei traumatizado, estou abrindo meu coração aqui para vocês, aqui. Por isso só ande de moto de calça comprida, tá? É trauma, mas aqui já, me libertei, já, beleza. Mas moto é um excelente lugar para você orar. Então, ore sem cessar. Estar sempre consciente da presença de Deus, convidá-lo para participar do seu dia a dia, de todos os momentos do seu dia. Não precisa ser um momento: não, Senhor, obrigado pelo café, Senhor, obrigado por esse alimento, Senhor, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, Senhor, obrigado porque eu tenho um trabalho, Senhor, eu sou brasileiro, estou no Rio de Janeiro, ainda estou vivo, conversando com o Senhor, Senhor, muito obrigado, Senhor. Vocês estão rindo, mas é motivo mesmo de alegria, de gratidão. Diante do caos e do absurdo que se transformou a vida nesse estado. Em tudo que a gente faz, a gente pode e deve lembrar de Deus. Em tudo. Você vai entrar numa sessão do cinema, lembre-se de orar. Senhor, vigia a minha mente para eu não viajar aqui. Senhor, eu vou assistir um programa de televisão. Senhor, vigia meu coração, vigia meus olhos. Senhor, vigia o que eu estou assistindo. Sua alma precisa ouvir você conversando com Deus o tempo inteiro, amém? Orar sem cessar é isso, é a sua alma perceber que de fato você é crente, que de fato você tem um relacionamento com Deus, e esse Deus é Pai, você é filho, você se relaciona com o Pai. Quero concluir lembrando que há dias eu li numa devocional dessas que eu recebo no celular, um texto que resume e conclui perfeitamente a nossa meditação. Diz o seguinte: quanto mais oramos e passamos tempo na presença de Deus, mais aprendemos sobre Ele e sobre o seu amor. Quanto mais o nosso coração bater sincronizado com o coração de Deus, mais nos assemelharemos a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, quanto mais a gente ficar conversando com Deus, mais a gente vai entender de Deus e do seu amor, e mais a gente vai ficar parecido com Jesus. Aleluia, que a nossa boca seja sempre cheia de palavras de amor, de adoração e de louvor ao nosso Pai, amém? Que a Igreja Oceânica seja uma igreja que ama conversar com o Pai. Vamos orar, vamos falar com Ele, amém?
Senhor, mais uma vez a gente quer te agradecer, Senhor, que privilégio, Pai, que bênção poder, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a gente conversar com o Senhor e ter a certeza de que estamos sendo ouvidos pelo Senhor. Pai, muito obrigado por isso. Senhor, eu te peço, como a Tua palavra nos instruiu, que sejamos homens e mulheres apaixonados pela oração, apaixonados em conversar com o Senhor, que o Senhor esteja na nossa mente, no nosso coração, o tempo inteiro, Pai, o tempo inteiro. Ajuda-nos, Senhor, a manter a fogueira acesa, aquecida, Senhor. Ajuda-nos a continuarmos o tempo inteiro conversando com o Senhor, de tal modo, Senhor, que a cada dia a gente fique mais parecido com o Teu Filho Jesus, Senhor, e que o Senhor não esqueça, Pai, de perdoar os nossos pecados, de nos livrar do mal, Senhor, de trazer ajuda para cada um dos meus irmãos, Senhor, e suprir todas as nossas necessidades, Senhor. Nós queremos viver para a honra e glória do Teu nome. E nesse momento, Senhor, eu quero também Te agradecer e pedir por esse momento da ceia, que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, para ser renovada pela Tua presença, Senhor, que aqueles que ainda não conseguem discernir o que esse momento representa, que o Teu Espírito Santo toque logo no coração dessas pessoas, que elas assumam logo um compromisso com o Senhor. Pai, por favor, opera, Senhor, um milagre nessa noite, opera o milagre da salvação, Senhor, opera o milagre, Senhor, de mentes e corações convertidos ao Senhor, e que em breve estejamos juntos na Tua presença, louvando o Teu nome eternamente. Então, nós Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.